1, Mateus, capítulo 13, versículo 13. Convido a irmã Zeni Silva da Rosa, trabalhadora do Centro Espírita Amigos do Caminho, no Morro das Pedras, em Florianópolis, para realizar a sua palestra com o tema Ditados Populares e a Doutrina Espírita. Boa tarde, irmãos e irmãs. Que Deus nos ilumine e que a nossa mensagem possa chegar ao coração de todos. Tá bom? Bom, nós vamos agora dar uma relaxada nos assuntos muito sérios e vamos fazer um tributo aos nossos antepassados, vamos dizer assim. Os nossos antepassados, eles nos deixaram legados muito importantes. E um deles foram os ditados populares. Isso faz parte da filosofia espírita. O que é a filosofia? A filosofia é aquela ciência que nos deixa pensar, que nos faz pensar, que não nos traz as coisas prontas. Então não é uma ciência exata, né, São Antônio? São Antônio, que era professor de matemática, né? A filosofia, ela é aquela indagação que nos leva a pensar. E quando nós pensamos e procuramos respostas que queremos, nós nos tornamos mais sábios e passamos a ter mais facilidade para viver com os nossos problemas. Então a filosofia nos ajuda muito nesse ponto, né? E os nossos antepassados, eles trouxeram para nós tantas coisas. Não dá, eu posso falar sempre, né? Eles nos deixaram mensagens que a gente aprendeu e que nos leva sempre a pensar. Quando eu era criança, vamos dizer assim, morando no interiorzão, né, trabalhando na roça, a nona de uma família de 10 filhos, e a gente ouvia coisas dos nossos pais, dos mais velhos, e pensava, de onde é que eles tiram isso, né? As missas eram feitas em latim, pouco eles iam na igreja, porque as casas no interior eram muito longe de tudo. Iam para batizar um filho, iam uma festa de igreja, mas eles tinham umas frases assim que deixavam a gente pensando, de onde que veio esse ensinamento, né? Quando a minha mãe dizia assim, quando ela via uma pessoa sofrendo muito de doença, de mesmo coisas materiais, ela dizia, Deus dá o frio conforme o cobertor. Vocês já ouviram esse ditado alguma vez? Deus dá o frio conforme o cobertor. Daí a gente pensava assim, eu e a minha irmãzinha mais nova, que se criamos juntos assim, né, grudadinhos. Será que a mãe falou com Deus para ela saber dessas coisas? E aí a gente ficou aquilo na nossa mente, né? E aí quando eu chego na casa espírita, já com os meus 60 e poucos anos, cada palestra que eu ouvia, eu dizia, meu Deus, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Esse recado que eles estão dando ali, a minha mãe já falava isso. Então, aí comecei a me ligar nesses ditados populares. Eles têm alguma coisa a ver. Por exemplo, Deus dá o frio conforme o cobertor. Nós vamos lá em Mateus, no capítulo 11, e no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está aí a explicação daquela frase que a minha mãe dizia, né? Não só a minha mãe, como a mãe de muitos de vocês também, né? Que Deus, na sua infinita bondade, Ele não nos dá nenhuma carga maior do que nós podemos carregar, né? Deus nos abençoa trazendo tudo aquilo que nós precisamos, mas nunca há mais do que aquilo que a gente pode carregar, do que aquilo que a gente pode viver. Então, a sapiência daquela época já tinha alguma coisa sendo trazida da época de Jesus, com palavras simples, mas que dava para entender. Só depois que a gente entra na doutrina espírita, é que a gente começa a refletir, e aí a filosofia se completa, né? Aí a gente pensa, aquilo que a gente viu lá, está aqui no Evangelho, aí com as suas devidas explicações. Olha como
esse Jesus que veio ao mundo para nos ensinar, foi bom e deixou até no pensamento daquelas pessoas simples ditados que traziam a palavra dele, né? Pessoas que não escreviam muito, mas que falavam, iam passando verbalmente de uma geração para outra, né? De uma geração para outra eles levavam os ensinamentos de Jesus, nas suas palavras simples. Um segundo pensamento que a gente pode pegar, eu até vou passar alguns porque o tempo pode ser curto, aqui se faz e aqui se paga. Alguém já ouviu falar nisso? Ou até assim, o inferno é aqui mesmo. Alguém diz assim também, né? E aí a gente diz assim, como é que a mãe sabe, como é que o pai sabe que aquele vai pagar pelo que fez e tal. Então, vamos ver lá na parábola do semeador, está ali. Na lei de ação e reação, está ali. Nossa semeadura é facultativa. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, ensina-nos a doutrina espírita, conforme o nosso livre-arbítrio. Mas na hora de colhermos, a colheita é de acordo com aquilo que nós plantamos, né? Então, quando se diz aqui se faz e aqui se paga, se nós fazemos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós fazemos o mal, nós podemos colher o mal. Aí está a explicação para aquele ensinamento, né? Deixado lá pelos nossos pais, nossos avós, que foram nos ensinando as coisas boas da vida e que hoje a gente pode entender melhor, graças a essa doutrina iluminadora, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Ora, isso aqui a gente ouvia também, né? Isso está nas explicações Mateus 17 e no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que transporta a montanha. Quando a gente tem fé, a gente sabe que tudo aquilo que a gente está passando é porque a gente precisa e que não vai ser para sempre, né? A gente está aqui nessa terra, está aqui nesse corpo, é porque a gente precisa. Senão a gente já estaria em outra dimensão, em outro planeta, em outra das casas do nosso Pai. Mas nós precisamos estar aqui, nessa casa, nesse corpo, porque a nossa evolução ainda é para nos melhorar aqui, nos regenerar juntamente com o planeta, né? Então, o mal, que quando é para uma pessoa materialista, um pessimista, é um sofrimento enorme, choradeira, né? Não se conforma. Quando é para uma pessoa que já tem mais entendimento, quando é para um espírita, vamos dizer, né? A gente já tem entendimento que tudo passa, até a uva passa, né? Tudo passa e nada é. Aqui nessa terra, nós não somos eternos. A nossa passagem aqui é temporária, assim como os nossos sofrimentos e assim como a felicidade aqui também é passageira, porque o próprio Evangelho nos diz que a felicidade plena ainda não é neste mundo. Aqui estamos para nos melhorar e para nosso verdadeiro mundo espiritual alcançarmos a verdadeira felicidade, né? Um outro pensamento, né? Um outro ditado que girava, agora o pessoal já está mais no computador, no telefone, já não tem tantos esses pensamentos assim, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Já viram essa frase ou ainda não? Já ouviram? Nós, quando éramos novos, nós dizíamos assim, quem dá aos pobres, empresta e a Deus. Nunca mais paga. E é uma brincadeira que a gente fazia, né? Mas, ora, isso está onde? Está na lei de caridade, Mateus 25, e parábola do bom samaritano em Lucas 10, e no capítulo 37, não, eu não tenho capítulo desse aqui. Caridade e necessidade, segundo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, né? Fora da caridade não há salvação. Tudo isso está baseado nesse pensamento. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Ou seja, temos que fazer a caridade? Sim, porque nós viemos a esse mundo para aprender a conviver com os nossos irmãos. Aqueles
precisam, deverão receber a ajuda daqueles que podem. Então, quando a gente pode ajudar alguém, a gente deve ajudar. Vamos deixar o lado material de lado e vamos pensar no lado humano. Por exemplo, o bom samaritano é uma parábola dita por Jesus, a gente não sabe se aconteceu ou é só uma história que ele inventou para elucidar a conversa dele. O bom samaritano, ele não ajudou aquele homem lá por interesse. Ele não ajudou aquele homem lá para aparecer, para se alardear, eu sou bom, não. Quem chamou de bom samaritano depois foi Jesus, porque na verdade naquela época os samaritanos eram deixados de lado porque não aceitavam muito as exigências dos fariseus no templo, né? E passou um sacerdote, não parou, passou um outro escriba, não é escriba, é um levita, e não parou. E ele, que era aquele tomado por indiferente, não vem no templo, não contribui, ele foi ajudar o homem caído do lado da estrada, né? Mas por que a gente não pode condenar a todos? Porque aquelas pessoas, tanto o sacerdote como o levita, eles trabalhavam no templo. E naquela época, se tu mexesse numa pessoa que estivesse suja de sangue, machucada, suja por causa de alguma doença, tu ficarias contaminado e tu não poderia entrar no templo por um bom tempo. Tu teria que ficar de quarentena. Então a gente não pode julgar assim, mas ele era um sacerdote e não parou. Mas se ele parasse, ele ia se sujar com aquela, né? E depois ele não poderia entrar tão cedo no templo, porque ele estaria imundo, eles diziam assim, estaria imundo. Mas o bom samaritano ajudou sem interesse, ajudou pelo coração. Vamos pensar, naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha barco, não tinha nada. Quem era rico tinha um bom cavalo. Um cavalo que tinha uma guaiaca muito cheia de coisas. O bom samaritano era um desses, né? Ele poderia ser vamos dizer assim, um mascate daquele que ia para o interior vender tudo que se precisava no interior. Eles levavam tudo naquelas guaiacas e vendiam até o vestido da noiva, o terno para o noivo, né? O tecido e tudo. Ele parou para ajudar, sem saber quem era aquela pessoa que estava caída do lado. Ele não sabia se era uma pessoa pobre, rica, sã, doente, bandido ou de bem. Ele estava quase nu porque eles tinham tirado inclusive as roupas, ele tinha sido assaltado, eles tinham levado tudo dele. Ele não tinha documento, ele não tinha nome, ninguém sabia quem era aquela pessoa caída na beira da estrada. Mesmo assim o samaritano chegou, viu que ele estava muito machucado, foi lá na sua guaiaca. Ele vendia coisas, ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele tinha tudo. Ele foi lá, pegou o azeite, pegou o vinho. Com o vinho ele lavou, o vinho é um pouco, né, dá para dar uma limpada, limpou as feridas do machucado do homem. Ele viu que o homem não estava morto, mas estava sem sentidos. Ele pegou o azeite, que naquela época a gente botava azeite em muitas coisas para cura, né? E botou azeite nas feridas, embrulhou panos e atravessou ele no cavalo e levou para a hospedaria. E lá ele pediu para o dono da hospedaria que cuidasse dele até a volta, até quando ele precisasse. E ele pagou as despesas do homem, sem conhecer. Isso é a caridade, isso é a lei da caridade que Jesus quis dizer. Isso se faz por caridade. Não se faz para ter fama, não se faz para ter um alto-falante dizendo aqui está passando o caminhão que está angariando agasalho e blá, 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 blá. Muita gente querendo aparecer em cima daquele caminhão. Não precisa a gente botar em nada, a gente ajuda porque quer. Quando a gente ajuda, a gente não chama ninguém para alardear, né? No máximo se convida para ir no macarrão, como o seu Antônio convidou agora há pouco, né? Vamos então a gente sabe que a caridade ela é feita por quem já está com uma maturidade espiritual, que não precisa mais mostrar a mão direita mostrar a mão esquerda quando a mão direita está ajudando, né? Mas também é por aquelas pessoas, ou pelo menos nós deveríamos ser assim, que nós precisamos saber que não é não fazer o mal. O importante é fazer o bem.
Isso é caridade, quando tu faz o bem. Quando tu te esconde para não te comprometer, tu não está ajudando, tu está fugindo, né? Uma outra... Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviram essa frase ou não? A parábola dos talentos, né? Está com Mateus 25. A parábola dos talentos, ela explica que tudo aquilo que a gente recebe quando viemos para a Terra é para nós usarmos, né? Então nós temos que usar nossos talentos sempre para estudar quando somos crianças, para trabalhar quando somos adultos, para exercer o nosso papel de pai, o nosso papel de mãe, para nossa profissão. E sempre fazer isso com responsabilidade, com vontade, com sorriso. Se não gosta daquela profissão, por favor, troque, mas não fique falando mal toda a vida. Troque. Foi fazer um curso na faculdade, não é isso que eu quero? Troca. Não fica falando, se formando uma coisa que tu não quer. É assim que a gente tem que fazer, né? Não é ficar se lamentando e fazendo uma coisa que eu não gosto e ficar se lamentando. Quando a gente recebe os talentos, a gente tem que usar principalmente depois que a gente se aposenta. Eu sei que tem muita gente aqui que já está quase se aposentando. A fase de aposentadoria é uma fase que, se tu não te cuidar, tu entra em depressão, tu fica doente e tu morre loguinho, né? Então, os nossos talentos devem ser usados naquela fase também. Eu não gosto de sair de casa, porque agora eu quero dormir, porque agora eu quero isso, quero aquilo. Não, vamos sim. Tem um centro espírita lá precisando de alguém para fazer alguma coisa? Vamos ser voluntário. Tem um hospital que precisa de alguém fazendo visita? Vamos lá fazer visita. Eu faço visita lá no HU. Trabalho 2 vezes por semana no HU. Tem uma família que precisa que a gente vá lá visitar e conversar com alguém que é doente? Vamos entrar nesse grupo e vamos lá. Tem uma filha, um filho casado que tem netos que nós precisamos cuidar? Eu não vou cuidar da minha neta, eu já criei meus filhos. Vou cuidar sim. Eu tenho que ter atividade depois de aposentado e depois de aposentada. Não é só se aposentar para ir para o barzinho jogar dominó e a mulher ficar sozinha em casa. A aposentadoria é uma coisa muito séria e que nós temos que aproveitar os nossos talentos até o final da nossa vida. Então, a parábola dos talentos está aqui nessa frase que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Já ouviram essa frase? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Jesus deu o exemplo do óbolo da viúva, né? Em Lucas 21, em Marcos 12, e no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem dar sem ostentação. E quando a esmola é muito grande, quando a ajuda é muito grande, intenções estão por trás daquilo. Jesus marcou bem direitinho. Vale muito mais a esmola daquela viúva que levou umas moedinhas contadinhas e botou lá no gasoil, né? Aquele negócio lá que botava moeda. E comparou com aquele que chegava cheio de coisas de ouro e jogava ali para parecer. Aquela mulher tirava do sustento dela para ajudar. Então ela estava dando de coração, né? Então Jesus fez essa comparação para dizer: é melhor tu ajudar menos, mas com amor, do que tu querer aparecer e levar demais essa esmola, às vezes. E aí vamos a uma história que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Já citaram o nome dela umas 2 vezes aqui. Assim como nós temos a Irmã Dulce aqui no Brasil, tivemos, e tem o instituto dela ainda, o Chico Xavier ainda tem os grupos deles lá trabalhando. A Índia, na cidade de Calcutá, tinha a Madre. Ela tinha um instituto também. Ela começou na rua ajudando aquelas pessoas que precisavam aqui e ali, e depois ela criou uma casa. Foi com a ajuda de um, com a ajuda do outro, ela foi indo, foram construindo aqueles salões e levando os estropiados que ela, né, para ajudar. Toda ajuda para ela era muito bem-vinda. As pessoas iam lá e ajudavam a obra da Madre Teresa de Calcutá.
Num determinado dia chegou um casal inglês e deu uma esmola, deu uma substancial ajuda para a casa da irmã Dulce, não, da Madre Teresa de Calcutá. Ela ficou muito feliz, agradeceu muito e continuou a obra dela. No outro mês esse casal veio de novo, trouxe mais uma poupuda ajuda. E assim foram ajudando. E os padres e as freiras que trabalhavam com a madre diziam: Madre, vamos pegar a assinatura deles no recibo, vamos deixar o endereço deles aqui, vamos anotar o que eles estão... Não, meu filho, doação, toda doação é bem-vinda, não precisa anotar nada, não. Lá pelas tantas, aparece na porta do Instituto da Madre Teresa de Calcutá. Isso eu assisti no filme dela, viu, gente? Tem um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. Apareceu lá quem? A Receita Federal. E veio reivindicar que ela tinha que repor o dinheiro que ela estava na obra dela, usando o dinheiro de lavagem de dinheiro que um casal inglês levava para fazer a doação, para lavar o dinheiro sujo que eles faziam lá na Inglaterra. Aí ela disse: não, mas não era sujo, não, era limpinho, a gente fez tanta coisa boazinha aqui, com a ajuda deles. E aí a Receita Federal foi em cima, ela se apertou, e aí os padres vieram, e as freiras vieram, e conversaram e tal, daí, vem cá, meu filho, ela bem simplesinha, ela chegou naquela porta daquele salão cheio de doentes, uns deitados, outros sentados, outros gritando com dor, e outros assim: aquele dinheiro que eles trouxeram, eu empreguei aqui, quer levar tudo para ti? Leva. Aí eles ficaram assim meio sem graça, né? Viram tudo que ela estava fazendo, viram que ela não tinha a intenção que eles na doação tinham. Só que ela sofreu processo no Vaticano, ela teve que ir, os padres que trabalhavam com ela, as freiras tiveram que ir responder processo lá no Vaticano, porque elas tiveram que responder pelos atos que cometeram, tudo porque não desconfiaram que a esmola era demais, né? Então, é claro que quando a gente vê alguém ajudando demais, a gente precisa erguer a consciência e pensar: não vai ser uma coisa muito boa, porque eles estão dando demais, talvez não seja uma coisa muito boa, né? O pouco com Deus é muito. Isso era uma frase que eu via minha mãe dizer. E isso aqui lembra, há poucos minutos, um dos palestrantes aqui falou na multiplicação dos peixes e dos pães, né? O pouco com Deus é muito. E Jesus sabia que se precisasse de mais, ele estaria ali para ajudar, como ele fez lá nas taças de vinho da boda de Canaã, né? E também lá na pesca, quando ele estava proseando com eles lá na beira do mar da Galileia. Eu lembro que nós morávamos no interior, eu com os meus 10, 11 anos, 9, 10 anos, trabalhávamos na roça, tudo era roça em volta da casa. Tinha uma vilazinha pequena, mas era muita roça, muita plantação. E nós tínhamos um galpão grande atrás de casa, nossa família era bem pobre. Naquela época a gente vivia com pouco, né, com dificuldade. Naquele galpão, as galinhas entravam por baixo e botavam ovo embaixo do galpão. Então a mãe fez um ninho grande com aquela samambaia do mato, não sei se alguém já fez algum ninho com aquelas samambaias, e todas as galinhas entravam ali e botavam ovo durante o dia. E no final do dia minha mãe ia por dentro do galpão, erguia uma tábua e colhia os ovos, deixava só o indês lá, deixava só um, para elas porem ovo no outro dia. Um dia eu estava brincando, né, atrás de casa, com minhas brincadeirinhas assim, que era um sabuguinho, era uma folhinha de coisa que a gente fazia, que estava escrevendo. Não tinha brinquedos. E eu vi um menininho vizinho, na casa que passava da prima para o outro lado, um menininho assim pequenininho, veio, entrou embaixo do galpão e saiu com uma porção de ovo assim na camisetinha. Eu disse: mãe, o filho do seu Julinho está levando os nossos ovos tudo. E aí a mãe disse assim: deixa, meu filho. Pode ser que hoje tenha sido só isso aí que eles têm para comer. Mas e nós, mãe? Nós também temos, nós precisamos também desses ovos. Aí ela disse assim:
O pouco com Deus é muito. E aí a gente entendeu que o pouco com Deus é muito, queria dizer o quê? Que mesmo que ficasse menos para nós, a gente poderia nos alimentar ainda. E que aquela família lá precisava daqueles ovinhos para almoçar, porque foi um pouquinho antes da hora do almoço. Então, a gente aprendia na vida a essas coisas que hoje nós aprendemos na doutrina espírita, porque hoje é dito para nós de uma forma, né, científica, bem elaborada. Naquela época não, né? Tá. A palavra, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso é uma frase que todo mundo já viu, né? É bom a gente falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para todo mundo, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas na educação a gente precisa também dar exemplos, né? É com exemplos que a gente aprende. E aí a gente pode pegar exemplos de Jesus. Ele não ficava parado, ele não ficava só falando. Ele ia, ele fazia, ele mostrava como fazia, ele botava seus discípulos a fazerem para ver se estavam fazendo certo, né? Ele estava sempre mostrando como fazer o bem. E esse exemplo foi seguido por muitos e até hoje nós estamos aqui porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus e os exemplos que ele nos deixou, né? E para encerrar, a pressa é inimiga da perfeição, é mais um que ainda dá tempo de falar aqui, é que não queiras receber aquilo que você não merece. Em Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, a pressa é inimiga da perfeição. Quando nós queremos mostrar mais do que aquilo que sabemos, nós vamos, às vezes, nos dar mal, né? E às vezes, quando nós entramos na doutrina espírita, eu não faz muito tempo que entrei, e quero dizer para vocês que essa foi a minha primeira palestra, porque quando a gente chega na doutrina espírita, a gente olha, escuta e diz assim, eu também sei falar isso, eu quero falar. Bom, eu não levei muito tempo para começar a falar, logo em seguida eles me convidaram. Mas, na verdade, quando a gente se apressa muito em ser espírita, às vezes a gente mete os pés pela mão, conversando lá fora. A gente às vezes quer dar ensinamentos que a gente não sabe ainda direito. E podemos cair, às vezes, num contratempo que nós não esperávamos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não falarmos aquilo que não sabemos ainda. Nós temos que ser espíritas, mas considerarmos-nos sempre aprendizes. Nós somos sempre aprendizes de espíritas, né? Nós estamos sempre aprendendo. Todas as conversas que nós tivemos hoje aqui, desde manhã e vamos ser até a tardinha, é sempre aprendendo. E é sempre bom a gente reviver, a gente escutar, a gente sentir nas palavras de outro aquilo que a gente já sabia, mas que a gente precisa reforçar, né? Então, e o último que eu vou deixar então para todo mundo ficar pensando é: a morte não manda recado. Isso os antigos diziam muito, né? A morte não manda recado. Então, a gente tem que estar todos os dias preparado, todos os dias pensando, estou aqui até hoje e agradeço até hoje, mas amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. E por isso é que nós devemos estar sempre tentando nos melhorar a cada dia melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Por quê? Porque quando nós chegarmos lá, nós temos que mostrar a nossa bagagem. E daí é que nós vamos ver o que nós vamos levar daqui, né? O que nós vamos levar na nossa bagagem. Tudo aquilo que aprendemos, aplicamos ou só aprendemos e guardamos, né? O que nós estamos fazendo até hoje aqui na Terra? Se estamos até hoje aqui, é porque estamos aprendendo e precisando melhorar. Então vamos a cada dia querer ser melhor, a cada dia tentarmos ser mais filhos de Deus e mais exemplos de Jesus, né? Obrigado por me escutarem
E que Deus abençoe a nós todos. Dona Zeni, por favor, lá. Cadê a nossa... Dá uma passadinha ali que... Só um pouquinho. Sim, irmão,